Bom dia, meus amores e minhas amores. Tudo bem com vocês? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o conteúdo do primeiro bimestre, né? Aqui que a gente já viu. Nós vimos o que é o princípio da inércia, modelo heliocêntrico, geocêntrico. Vimos a situação de repouso, a gente está vendo ainda, né? Velocidade e tudo mais. Isso aqui já foi visto. Aqui a gente tem o segundo bimestre, que ele lida um pouquinho sobre ações, forças, primeiro, segundo e terceiro lei de Newton. A gente viu isso lá no início, né? Chegamos a ver os tipos de força, vimos bem rápido. E aí, como já entrou o terceiro bimestre, tem a parte de dilatação, que contração no espaço, como funciona, massa e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Como o intuito é fazer apenas uma revisão, a gente vai corrigir os exercícios e vamos começar a entrar nesse conceito aqui. Vou fazer um ou dois exercícios um pouquinho, né? E a gente começa a entrar nesse conceito de dilatação, contração no espaço e tudo mais. Então, aqui tem exatamente o material que eu passei para vocês, né? A gente viu no dia 25 de março. E eu passei um dever para casa. Vimos o conceito de velocidade, cinética, aceleração, tudo mais. E aqui ficou um dever para casa para a gente poder corrigir. Então vamos lá, vamos corrigir ele. Então ele fala o seguinte: quando o carro está parado no sinal de trânsito, quando um carro está parado no sinal de trânsito, quando o sinal abre, o carro acelera com uma aceleração de 2 metros por segundo. Qual será a velocidade do carro após 10 segundos? Qual será a distância percorrida nesse período? Então vamos lá. O que eu tenho que identificar aqui? Primeiro eu tenho que identificar os valores, né? O que ele está me fornecendo. Então o que ele está me fornecendo? Ele está dizendo que o carro está parado. Se o carro está parado, eu posso imaginar que ele começa o movimento, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, porque ele estava parado. Então já tenho o primeiro dado. Outro dado que eu tenho, quando o sinal abre, ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo. Então já sei que meu A vale 2 metros por segundo quadrado. Qual a velocidade do carro após 10 segundos? Então meu tempo é de 10 segundos. Beleza. O que ele quer? Ele quer a distância. Então a distância a gente viu que é dado pelo S, né? Ou ΔS. E qual a distância e qual a velocidade. Então ele quer saber qual a velocidade. Beleza. Então, como eu quero saber esses dois, vamos analisar primeiro a situação. Temos dois tipos de movimentos. Um que a velocidade é constante e o outro que a velocidade varia. Como ele está parado, que a minha velocidade é zero, ele está perguntando outra velocidade, então eu posso estimar que essa velocidade vai variar. Então eu vou utilizar uma das três equações. Ou as três, né? Beleza. Agora, qual equação eu vou utilizar? Simples, vou analisar o que eu tenho e o que eu quero. Então vamos lá. Posso utilizar essa primeira equação aqui, ó. Não tenho V, tenho V0, tenho A e tenho T. Posso, né? Tem todos os dados certinhos, então vamos utilizar ela. Todas as unidades estão certinhas? Metro, metro, segundo, segundo, tá tudo direitinho. Então minha velocidade final ela vai ser zero, aceleração 2, tempo 10. Ou seja, a velocidade final vai ser igual a 20. 20 o quê? Velocidade é metros por segundo, né? Porque aqui tem metro e aqui tem segundo. Achei ele, beleza. Agora eu tenho que calcular o meu ΔS, ou S, que é a minha distância. Posso utilizar a segunda equação? Vamos verificar se a gente pode. S0 é de onde ele parte, tudo bem? É o ponto inicial dele, né? ΔS é a mesma coisa que S menos S0, tudo bem? Tenho V, tenho A e tenho T. Posso utilizar. Posso utilizar essa equação aqui? Tenho V, tenho o V, V0, tenho A e quero descobrir o ΔS. Também poderia utilizar. Posso utilizar uma das duas, mas poderia começar utilizando a terceira? Não. Por quê? Porque eu não teria velocidade e nem teria o ΔS. Tudo bem? Nesse caso, eu vou escolher a primeira aqui. Ó. Vai dar o mesmo resultado se eu fizer com a outra? Vai dar o mesmo resultado. Então, S0 é de onde ele parte. Se ele não fala nada, consideramos como zero. Tudo bem? Velocidade inicial é zero. O tempo, 10. Aceleração, 2.
tempo 10. Então, vamos lá. 10 ao quadrado vai dar 100, né? 2 vezes 100, 200. 0 vezes alguma coisa, 0. Então, isso aqui, 200 dividido por 2, 100. Então, significa que esse cara vai ter aí 100 metros. Tudo bem? Existem outras situações onde eu posso ter esse tipo de movimento. Então, vamos dar uma pequena olhadinha no caso que a gente tem de queda livre. Tudo bem? Então, o que é a queda livre? A queda livre, imagina o seguinte objeto. Eu pego esse objeto e solto ele de uma altura. Ou eu pego esse objeto e lanço ele para cima. Quais são os dados que eu tenho para analisar? Os dados que eu vou ter é o seguinte. Quando eu solto ele, eu vou ter que essa velocidade inicial dele vai ser 0. E o que vai estar puxando ele para baixo vai ser uma aceleração gravitacional. Ou seja, ele sempre vai cair com a mesma aceleração, que é dado 10 metros por segundo ao quadrado. A gente viu, né, que esse cara vem lá da força gravitacional, né, que é nosso peso, né, mg, é o mesmo g. E se eu jogo um objeto para cima, eu vou ter o mesmo efeito. Ou seja, eu lanço ele para cima, eu sei que no ponto mais alto a velocidade é 0. Por que a velocidade é 0? Porque se não for 0, ou ele continua subindo, ou ele já está descendo. Então ele vai subir, 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 parou, começou a descer. Então no ponto mais alto ele vai ter 0. Então a gente tem um exemplo disso. Então imagina aqui, ó. Qual a altura do prédio sabendo que o objeto foi solto e ficou 5 segundos no ar? Então eu peguei um objeto e soltei ele do prédio. Eu contei ele. No momento que eu soltei, até o chão, ele levou 5 segundos para tocar o chão. Então qual é a altura do prédio? Então, eu sabendo que eu soltei ele, que a velocidade inicial é 0, a gravidade, a aceleração é 10, o tempo é 5, escolho, tem uma variação da velocidade, né? Sempre que eu tiver aceleração, movimento uniformemente variado. Dentre as 3 equações, eu escolhi essa equação aqui, ó. Por que eu escolhi essa equação? Porque olhei os dados, né? O que eu quero que eu tenho. Substituir, aqui é 0, velocidade inicial é 0, tempo é 5, gravidade 10. Achei 125 metros. Então, para ele cair durante 5 segundos, demora esses 125 metros, ou seja, tem uma altura de 125 metros. Já no nosso outro caso aqui, qual é a altura máxima para uma bolinha que será lançada com uma velocidade de 20 metros por segundo para cima? Quanto tempo ela fica no ar? Então eu peguei uma bolinha e lancei ela para cima. Então eu quero saber qual a altura máxima que ela vai atingir. E aí quanto tempo ela vai ficar no ar. Então, mesmo caso, ó, lancei com uma velocidade de 20, velocidade final vai ser 0. E aí aqui a gente tem um detalhe que a aceleração é menos 10. Por que menos 10? Se a aceleração é positiva, velocidade aumenta. Se a aceleração é negativa, velocidade diminui. Tudo bem? Quando eu substituir aqui, então, calculei primeiro o tempo, V igual a V0 mais AT. Se eu não colocasse o sinal de menos, aqui ó, eu teria um grande problema, porque quando eu fosse substituir, ia aparecer um menos aqui. Ó. Ou seja, eu ia achar um tempo negativo. Tempo negativo não existe. Tudo bem? Então, substituir meus valores, velocidade final, aceleração, velocidade inicial. Achei que meu tempo é igual a 2 segundos. E aí a gente tem um pequeno detalhe. Eu lancei para cima, né? Eu considerei, então analisei o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Então, para ele sair do chão e chegar lá no topo, ele leva 2 segundos. Quanto tempo ele fica no ar? O tempo que ele vai ficar no ar é o tempo que ele vai demorar para subir, mais o tempo que ele vai demorar para descer. Então ele sobe 2 segundos, desce 2 segundos, né? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A conta que a gente faz é igual, então não muda nada. Então o tempo que ele fica no ar é 2 mais 2, 4. Então aqui a gente tem 4 segundos. A partir daí, achei a minha distância, né? Resolvi utilizar a terceira equação. Poderia ter utilizado a segunda? Poderia. Então vamos lá. Se eu utilizasse a segunda, o tempo que eu iria analisar é o de 2, porque o de 2 representa o tempo mais baixo para o mais alto. Velocidade final 0, inicial 20, gravidade menos 10, né? Porque senão aqui ó, vai dar merda com o sinal. Distância
20 metros. Então eu sei que ele vai levar exatamente 20 metros. Certo, gente? Então, eu vou ter aqui que a altura máxima dele vai ser de 20 metros. Certo, gente? Então, seguindo o nosso material, o que a gente tem aqui? Estou utilizando o material já do terceiro bimestre, né? E aí, o que está dizendo o material do terceiro bimestre? A gente fala sobre dilatação no tempo. Então, o primeiro passo que a gente tem é o que a gente chama de física newtoniana. O que é a física newtoniana? A física newtoniana, ela é uma física clássica, ou seja, uma física onde eu considero que as coisas não variam. E o que Newton acreditava é que o tempo e o espaço não mudavam, sempre eram constantes. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, né, se observou que o tempo é relativo, ou seja, o tempo varia. Né, a gente viu aí como exemplo o filme Interestelar. Né, ou seja, o tempo passa de forma diferente. Né, é o que diz lá o velho ditado. Né? Um minuto para quem está dentro do banheiro não é exatamente um minuto para quem está fora do banheiro esperando para entrar. Ou seja, o tempo passa diferente. Para quem está ali, né, para quem está fora do banheiro querendo entrar, um minuto parece uma eternidade, uma hora. Né? Ou seja, a sua consciência de tempo ela muda. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala do, né, do tempo ser relativo. Então, a única coisa que ela é constante quando a gente analisa é o que a nossa velocidade da luz. Então, a velocidade da luz ela sempre vai ser a mesma, independente do estado. Isso é muito estranho, porque, por exemplo, se eu estou andando de bicicleta e aí digamos, eu estou com uma bola, né? Estou andando de bicicleta e eu jogo essa bola. Qual vai ser a velocidade dessa bola? A velocidade dessa bola vai ser a velocidade da bicicleta mais a velocidade com que eu joguei, né? Quanto mais rápido eu tiver, mais forte, maior vai ser essa velocidade com que eu vou lançar ele. Só que acontece, quando a gente lida com velocidade da luz, não é bem assim. Ou seja, independente se eu estiver parado com uma lanterna ou se eu tiver de carro, a velocidade da luz, né, no carro ou parado vai ser igual. Isso é meio estranho, né, da gente pensar. Mas acontece que é realmente o que acontece. Ou seja, o tempo ele muda, o tempo é diferente, o tempo é relativo. Então aqui a gente tem um exemplo, basicamente, de como mostra que o tempo ele dilata. Né? Então, se a gente pudesse analisar, né, como que seria mais ou menos isso? Então imagina que eu tenho esse experimento aqui. Ó. Imagina o seguinte caso, eu tenho como se fosse tipo duas paredes. Todo mundo já deve ter jogado aquele jogo de ping-pong. Né? Eu tenho duas barrinhas, a bolinha ela vai para um lado, para o outro, e você fica ali mexendo as barrinhas. Né? Então vamos imaginar que eu tenho o mesmo caso. Só que é o seguinte: se as duas barrinhas estão paradas, a bolinha ela vai fazer o seguinte: a bolinha ela vai bater e vai voltar. Né? Ou seja, ela vai executar uma distância. Então imagina que essa distância para ir e para voltar como se fosse um segundo. Tudo bem? Então a bolinha está aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Pum, 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 um segundo. Agora imagina que essas duas barrinhas, elas estão se movendo para cima, elas estão subindo. Tudo bem? Conforme essas barrinhas elas estão subindo, qual vai ser a trajetória da bolinha? A bolinha ela está aqui, em vez de ela seguir em linha reta, né? Porque se ela seguisse em linha reta, ó, no momento em que ela fosse seguir em linha reta, que como exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui na minha caneta, que está em vermelho, se ela fosse seguir em linha reta, o que iria acontecer? Ó? A minha barrinha não estaria aqui, ó, né? Ela não vai estar posicionada. Ó. Então ela vai ter que seguir mais ou menos assim, ó. Ela vai seguir uma trajetória exatamente como essa figura, ó. Ela vai bater e ela vai voltar. Então concorda comigo que se ela tivesse parada, a bolinha iria executar uma distância D, que ele chama ali. Já como ela está em movimento, ela vai fazer tipo um triângulo e ela vai fazer uma distância L. Concorda comigo que essa distância L é maior do que a distância D? Certo? Então pensa comigo. Para a bolinha, para ela ir e voltar, isso representa um segundo. Tudo bem? Ela vai bateu e voltou, representou um segundo. Mas qual a diferença se eu continuar movimentando?
a bolinha vai continuar fazendo a mesma trajetória de bater. Então também vai ser um segundo. Então aí que a gente vai ter essa dilatação temporal. Por quê? Para ela poder fazer um segundo, né, ela vai levar mais tempo. Concorda comigo? Que ela vai, como ela vai executar uma trajetória maior, ela vai levar mais tempo para poder fazer isso. Então aí a gente tem um efeito de dilatação no tempo. Exatamente. Por quê? Porque o tempo vai se comportar de forma diferente. Ou seja, para quem está ali dentro, para quem está vendo de fora, vai representar um segundo. Mas para quem está vendo ali de dentro, que está vendo essa trajetória maior, esse um segundo vai demorar mais tempo a passar. E aí a gente tem o efeito da dilatação e da contração do tempo. Então, o que seria essa dilatação do tempo? O tempo ele vai literalmente dilatar, ou seja, ele vai passar de forma mais lenta. Então, por exemplo, se eu estiver andando numa nave com uma velocidade muito alta, eu vou ter que esse tempo vai passar tão devagar com relação a essa pessoa que vai estar, digamos, na Terra, em outro lugar. Então, o tempo ele vai passar tão devagar que, por exemplo, para quem está na nave, a gente vai ter exatamente que se passou um ano, mas para quem está na Terra se passou 10, 20, 30 anos. E isso é mais ou menos o conceito lá de Interestelar. Né? Então fica aí como critério para vocês assistirem, né, a ideia de Interestelar. E aí a gente tem aqui a relação de contração no tempo, no espaço, né? Então como que ficaria basicamente esses conceitos, só para a gente poder entender. Então vamos entender. Na física clássica, ou seja, a gente chama de física newtoniana, tudo bem? A gente tem que o tempo e a distância são sempre constantes. Ou seja, eles nunca vão mudar. Vão ser sempre a mesma coisa. Então, só que acontece. Quando eu tenho a física relativística, é uma física que está associada a velocidades próximas à da luz. E isso não acontece, ou seja, quando analisamos um corpo próximo à velocidade da luz, temos que o que vai ser constante vai ser a velocidade da luz, que ela representa 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou seja, é algo absurdo. Tanto que, por exemplo, só o fato de você piscar, né? Isso faz com que a luz dê 5, 6 voltas em torno da Terra. Ou seja, bizarro, né? Então, quanto maior essa velocidade, a gente tem que o tempo e a distância vão variar. Ou seja, vão se dilatar, eles vão se moldar. Então, a gente tem que, quanto mais próximo da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa e a distância ela se contrai. Então, se você está andando, por exemplo, numa nave na velocidade da luz, significa que a distância para você ela vai ser menor, que você vai percorrer ela vai ser menor, e o tempo vai passar mais devagar para você. Ou seja, digamos que aqui, ó, um ano para uma pessoa que viaja próxima à velocidade da luz representa 10 anos para quem viaja na Terra. Isso é só um exemplo, tudo bem? Não estou dizendo questão de conta. Né? Isso a gente vai ver que depende da velocidade em si. Mas é exatamente isso. Ou seja, se você tem 10 anos, né? Quando você está andando na viagem, uma velocidade da luz. Quando você for olhar no seu relógio, ele vai passar um ano, o calendário passou um ano, então você vai ter 11 anos. Mas para quem estava lá, seu irmãozinho, seu irmão gêmeo, que estava lá e tinha 10 anos, quando você voltar para a Terra, ele vai ter 20 anos. O tempo vai ser diferente. E a mesma coisa vai ser com a distância. Se você está olhando uma nave e essa nave tem 100 metros, para você que está andando, viajando na velocidade da luz, essa nave ela vai se encurtar, ou seja, ela vai parecer que tem ali 10 metros. Né? Isso porque o espaço se contrai. Então, por exemplo, você ia levar, sei lá, uma hora para chegar num determinado local. Na velocidade da luz, esse tempo, essa distância vai ser encurtada. Então é como se você andasse menos. Né? É mais ou menos essa ideia. Certo? Então, como que a gente analisa essas fórmulas? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui. Ó. O tempo
né, do observador em movimento, ele vai depender do tempo do observador parado. E esse cara aqui, ó, a gente chama de gama, que é uma constante de Lorentz. Então ele é 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. V é a velocidade do observador, c é a velocidade da luz. Então, se essa velocidade ela é muito pequena, lembra? C é 3 vezes 10 a 8. Então, se eu estou, sei lá, a 10 metros por hora, isso aqui vai tender a zero, né? 1 dividido por 1 milhão, isso aqui é zero. Então, raiz de 1 menos zero, raiz de 1, 1. Então, significa que o tempo é igual. Então, eu só vou ter uma variação a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então, a nossa física clássica, aquela física newtoniana de Galileu e tudo mais, ela vai se manter para a gente. Ela só vai existir essa física relativista quando tiver uma velocidade muito elevada. Então, olha aqui esse exemplo. Ó. Suponha que um astronauta resolve viajar ao espaço a uma velocidade de 0,6 c. O que é 0,6 c? Em vez de eu ficar escrevendo lá 2.900 vezes 10 a 8, né? Eu boto uma proporção da velocidade da luz, fica mais fácil de calcular, ou seja, 60% da velocidade da luz, 0,6 c. Quanto tempo se passará na Terra se passar 2 anos na nave? Então eu sei que na nave se passou 2 anos, ou seja, ele está em movimento, tempo em movimento representa 2. E aí eu vou calcular qual vai ser o meu tempo parado. Então vamos dar uma analisada. Qual vai ser minha velocidade? Minha velocidade é 0,6 c. Então, esse cara aqui está ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. E o meu tempo, que é o tempo do observador, representa 2, que é o 2 anos. Tudo bem? Não preciso ficar convertendo isso aqui para segundo, não. Então, ó, isso aqui vai dar 0,6 vezes 0,6, isso aqui vai dar 0,36, né? Então, 0,36 vezes c ao quadrado. C ao quadrado com c ao quadrado vai acabar cortando, tudo bem? Por isso que a gente utiliza a proporção dele. Então, deixa eu só dar uma simplificada aqui. Só para a gente entender, que agora que a gente já sabe quem são esses termos, eu ganho um pouquinho mais de espaço. Então, aqui eu vou cortar, então vai ficar 0,36. 1 menos 0,36, isso aqui vai dar 0,64. 0,64 é a mesma coisa que 0,8. Então, aqui, 0,8. Então, eu vou ter que meu tempo vai ser 2 dividido por 0,8. É só reorganizar. Opa. 2 dividido por 0,8. Se eu pegar e dividir 2 por 0,8, 2 dividido por 0,8, isso aqui vai dar 1,6. Então, será que eu tive esse contrário? Então, só trocando aqui, ó, que eu acabei errando, o T1 e o T2 são contrários. Ó. Corrigir aqui o exercício. O T1 é o tempo em movimento, o T2 é o tempo parado. Como que eu sei isso? Geralmente eu sempre troco mesmo. Mas é só sempre pensar que o tempo que está na Terra vai ter que ser maior do que está na nave. Então aqui, se deu alguma coisa errada, né, significa que eu troquei os valores. Então, na verdade, significa que o 2 ele vai ser esse cara aqui. Ó. Só troquei os valores. Então, deixa eu pegar aqui. Então, aqui eu vou ter o contrário. Mesmo caso que a gente fez. Isso aí. Então, deixa eu ver. Mas se eu divido, é para dar um número maior. Eu sou muito burro, né? Multipliquei. Eu fiz tudo certo. Isso aqui vai dar 2,5. Então, esquece o que eu falei nos últimos 2 segundos. Substitui os valores. Como o tempo ele tem que ser maior, significa que se você está na nave e se passa 2 anos, quem está na Terra vai se passar um tempo maior, 2,5 anos. Repara que não é grande coisa, né? Meio ano a mais, mas isso vai depender da velocidade.
A mesma coisa eu posso atribuir à distância. A distância ela vai seguir a mesma relação. Se eu tenho um objeto que ele está em movimento e ele tem 10 metros, conforme ele aumenta a velocidade, a gente vai descobrir que esse objeto ele vai tender a aumentar ou diminuir, certo? Então, eu vou botar uma atividade para casa, referente a isso aqui, para a gente poder corrigir na próxima aula. Certo, gente? Então, até a próxima. Bons estudos!